Qual medicamento a gente vai usar? A gente tem os medicamentos aprovados para tratamento da obesidade, que a gente chama de medicações on-label. Está na bula escrito que aquilo ali é para tratar obesidade, tá? Então a gente só tem no Brasil 4 medicações. A gente tem, na verdade, 3, tem um quarto que está chegando aí para a gente. A primeira medicação, a mais antiga delas, vai ser a sibutramina. A gente tem o Orlistat, a gente tem a liraglutida e a gente tem agora o Contrave, que é a associação bupropiona naltrexona, que já foi aprovada pela Anvisa, mas ainda está em vias de negociação em relação a preço, em relação ao mercado para lançamento da droga. Ainda não tem disponível nas redes de farmácia, tá? Então a gente só tem disponível nesse momento no Brasil para tratar a obesidade, sibutramina, Orlistat e liraglutida. Como é que cada um desses vai funcionar? O Orlistat, todo mundo conhece, já de longa data, é o Xenical, nome comercial de base. A gente tem outras marcas hoje já disponíveis no mercado. O Orlistat ele se liga às lipases e ele diminui a ação da lipase. Então a lipase que era responsável pela quebra de gordura no intestino não vai fazer isso de forma adequada. Então você vai ter uma perda de gordura integral nas fezes, você vai perder ali, reduzir em torno de 30% dessa absorção dessas gorduras. No que você perde gordura, você não absorve tanta gordura, você vai perder peso. A perda de peso do Orlistat é relativamente modesta, né? Uma perda de peso aí na maioria dos estudos na casa de 2 a 3 quilos em cima do placebo. Veja que 2 a 3 quilos já não chega nem naqueles 5% que a gente tinha estabelecido antes, né? Lógico que a gente vai ter sempre um grupo que vai perder um pouco mais. Os estudos mostram aí em torno de 45 a 50% dos pacientes perdendo esses 5%. Então a efetividade do Orlistat é em torno disso aí. O problema do Orlistat, efeitos colaterais, né? É uma droga que tem esteatorreia, perda de gordura fecal, flatulência, desconforto abdominal. Mas isso é relacionado a quem come mais gordura. A gente às vezes até conversa com o paciente, explica para o paciente que se ele comer gordura vai ter esses efeitos adversos. Se ele tiver uma dieta adequada, se ele não fizer o consumo de gorduras, ele não vai ter esses efeitos colaterais, tá certo? Esses estudos mostram que mesmo nesses pacientes que fazem restrição de gordura, o Orlistat também consegue essa perda de peso aí na casa de 2 a 3 quilos, mesmo no paciente que já fazia restrição de gordura antes do início da medicação. Então, realmente, a medicação tem aí um benefício. Particularidades do Orlistat, você pode associar com qualquer droga, você pode usar praticamente em todos os cenários. A gente só não usaria, por exemplo, na gravidez, aí que todas as drogas acabam ficando contraindicadas, tá? Efeitos adversos, além dessa particularidade gastrointestinal que a gente já citou para vocês, pode aumentar urolitise, tá? Principalmente por aumento de oxalúria, e aí a gente pode ter esse tipo de alteração. Abraço para a Roberta que está falando com a gente. A gente pode ter também a alteração de absorção de vitaminas lipossolúveis, né? Então, se a gente fizer uma reposição de vitamina D, a gente tem que dar um intervalo entre o consumo da vitamina D e o uso do Orlistat, em torno de 1 hora antes a 2 horas após o consumo, tá? Fora isso, previne evolução para diabetes, pode ser usado em pré-diabetes, reduz LDL, melhora o perfil lipídico e tem essa ação independentemente da perda de peso. Então, é uma droga que tem um perfil metabólico legal e a gente pode usar em associação com as outras drogas. Já a gente fala de associação, tá? Segunda droga on-label, sibutramina, a tão temida, tão falada sibutramina, né? Sibutramina, para quem é um pouco mais experiente, que pegou a época do Plant e tal, então assim, a sibutramina era a droga mais falada, era a droga mais usada, era a droga mais efetiva. Em termos de efetividade, a sibutramina tem uma potência razoável. A sibutramina gera ali uma perda de peso em torno de 4 a 6 quilos em cima do placebo. Repare que já é quase o dobro do que o Orlistat gera. Ele é um inibidor da recaptação de noradrenalina e serotonina,
tá? Então, quando a gente falar desses dois neurotransmissores, a noradrenalina vai ter um efeito, vamos dizer assim, mais anorexígeno, um pouco mais anorexígeno. A serotonina vai ter um efeito um pouquinho mais sacietógeno. No balanço, na literatura se fala mais da sibutramina como um efeito sacietógeno, ou seja, ele faz com que você consiga comer menos e ficar satisfeito. Então você vai interromper a refeição um pouco antes, você pode convencer o paciente a colocar realmente um prato menor e ele vai conseguir ficar satisfeito com um prato menor, não vai precisar consumir mais do que aquilo ali, tá? Esses efeitos eles são inibidores da recaptação, eles não são agonistas. Então você precisa de ter um estímulo inicial, precisaria ter uma liberação inicial de noradrenalina e serotonina para que a droga realmente viesse a fazer efeito, né? Então assim, isso diminui o potencial de adição, né, de vício, então a gente não tem uma liberação excessiva desses neurotransmissores. A sibutramina, como noradrenérgica, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, pode ter algumas alterações, isso aí geralmente é muito pouco, assim, a diferença, o aumento em torno de 3 milímetros na sistólica, 1 a 2 milímetros na diastólica, em torno de 3 batimentos por minuto, é quase o que a gente vê, por exemplo, com GLP-1, que a gente tanto fala, GLP-1 também aumenta um pouquinho a frequência cardíaca, né? Então a gente sabe que poderia e que não tem grandes problemas. A sibutramina, o problema da sibutramina foi o estudo SCOUT, tá? A gente teve um primeiro estudo, foi o STORM, é o estudo de aprovação em relação à manutenção da perda de peso, que funcionou bem. Tem o estudo SCOUT. O estudo SCOUT foi um estudo para avaliar a segurança cardiovascular. Então ele pegou pacientes que tinham risco cardiovascular, pacientes diabéticos, pacientes com doença cardiovascular prévia e obesos. Então ele subdividiu em 3 grupos. Um grupo que tinha obesidade mais diabetes, um grupo que tinha obesidade mais doença cardiovascular e um grupo que tinha obesidade mais diabetes mais doença cardiovascular. Ou seja, pegou paciente de alto risco cardiovascular, que teoricamente seria contraindicado usar a medicação, e foi testar para ver se a gente tinha algum benefício aí em relação a desfecho cardiovascular. A perda de peso foi muito discreta no primeiro ano do tratamento. A queda de peso foi ali na casa de 2 kg, 2,5 kg, ou seja, você não estava tendo benefício do uso da medicação, mas o estudo foi continuado porque o objetivo era desfecho cardiovascular e acabou surgindo uma diferença, um aumento aí de 16% no tripoint MACE, quando você combinou morte cardiovascular e AM e AVC não fatal. Quando fez a subanálise de onde é que esses eventos estavam acontecendo, foi visto que eram eventos não fatais e só no subgrupo que tinha diabetes e doença cardiovascular. No grupo só obeso diabético não teve, no grupo só obeso com doença cardiovascular também não teve, mas no grupo que tinha obesidade, doença cardiovascular e diabetes, aumentou em 16% os eventos não fatais, né? Não aumentou mortalidade, não aumentou nada relacionado a isso aí, tá? A curva de evento só começa a abrir depois de 12 meses, 18 meses é que ela começa a se afastar. Então veja que é o uso prolongado da droga sem perda de peso que acabou sugerindo isso. A droga foi retirada do mercado europeu, foi retirada do mercado americano. Por aqui teve uma votação, empatou, o pessoal manteve a droga. Criou-se o receituário B2, exclusividade da sibutramina. Nenhuma outra droga posteriormente caiu para o B2, só a sibutramina mesmo. A gente tem um termo para prescrever sibutramina, tá? Teve aquela polêmica recente, né, da questão do Supremo que derrubou uma lei, uma medida provisória do Congresso. A medida provisória do Congresso era uma medida que liberava a comercialização de outras drogas além da sibutramina. Liberava Mazindol, liberava Femproporex, que não tinha nenhuma indústria farmacêutica comercializando, era só para manipulação, tá? A medida suprema derrubou as drogas que não tinham registro na Anvisa. A sibutramina tem registro na Anvisa, continuou sendo comercializada normalmente. A dose é de 10 ou 15 miligramas, a gente pede para tomar sempre pela manhã, pode diminuir um pouco o sono, então a gente prefere usar de manhã. É uma droga de custo acessível, não está disponível no SUS, a gente não tem nenhuma medicação para tratar a obesidade no SUS, infelizmente,
mas a sibutramina acaba sendo um pouco mais usada justamente por essa questão de capacidade aquisitiva de boa parte da população. Quem trabalha aqui no SUS, eu particularmente trabalho nas hospitais clínicas, a gente tem bastante paciente usando sibutramina, em geral com boa resposta, em geral com alguma segurança, tá? Próxima droga, próximo agente, liraglutida, tá? Liraglutida é um análogo de GLP-1. GLP-1 é uma molécula liberada pelo trato digestivo quando a gente se alimenta. Inicialmente era um sinalizador para a questão da liberação de insulina, né? Aquela famosa resposta incretínica. E aí acabou se vendo que o uso da liraglutida estava associado à perda de peso. E aí foi feito, já tinha sido inicialmente lançada para diabetes e foi feito um estudo para obesidade, teve uma perda de peso significativa. O estudo de obesidade é o estudo SCALE, que aí para obesidade a dose usada é até 3 mg, é diferente da dose que se usa para diabetes, que é até 1,8 mg. Já vai a primeira dica em relação a GLP-1, pessoal. Os GLP-1s, de forma geral, foram lançados todos para a questão do diabetes. Quando se passa para a questão da obesidade, sobe a dose, né? A eficácia da droga como hipoglicemiante não aumenta quando você passa da dose de diabetes, mas a efetividade dele em relação à perda de peso aumenta. A gente vai comentar depois com a SEMA também, a lira também é assim. Então, liraglutida para diabetes, existe caneta de até 1,8 mg, não comercial é Victosa, a gente não tem conflito aqui de interesse. E para obesidade, a gente tem canetas até 3 mg, teoricamente você deveria titular até essa dose máxima. Termos de eficácia, no estudo do SCALE, é um pouquinho superior à da sibutramina. No estudo SCALE, a perda de peso foi em média aí em torno de 6 quilos, 5 a 6 quilos em cima do placebo, tá? A perda geral foi 8 quilos, 8,5, mas o placebo também perdeu 2,8, então aí quando você faz a conta fica em torno de 5 a 6 quilos em cima do placebo. É um pouco mais do que se perdeu no estudo, por exemplo, no SCOUT com a sibutramina. Efeitos adversos, mais gastrointestinal também, a questão da náusea. Inicialmente se falava que a náusea era o que fazia perder peso, o paciente perdia peso porque ficava enjoado. A náusea é porque existe um atraso no esvaziamento gástrico. O pessoal da gastro fala muito sobre a história de endoscopia, sobre a história de cirurgia, que você tem que suspender o medicamento um tempinho ali, pelo menos 48 horas, 72 horas antes da cirurgia, para não ter resíduo gástrico na hora de você induzir alguma anestesia, algum problema. Esse efeito de atraso de esvaziamento gástrico é comum a qualquer GLP-1, tá? Mas particularmente a liraglutida, a molécula ela é acilada, ela tem a ligação ali com um ácido graxo, e essa ligação faz com que ela ultrapasse a barreira hematocefálica e chegue lá no nível central e faça seu efeito nos núcleos anorexígenos do sistema nervoso central. Então você acaba que essas moléculas aciladas têm essa passagem com maior facilidade e aí tem um efeito mais significativo em relação à perda de peso, tá? Mas para ter uma perda de peso realmente significativa, geralmente precisa se chegar à dose mais elevada. A gente tem pacientes na prática que conseguem perder bastante peso com doses menores, então a ideia é você ir titulando dose, você começar com doses mais baixas e gradualmente ir aumentando a dose. A gente aumenta 0,6 por semana, né? 0,6, 1,2, 1,8, até chegar na dose alvo, onde o paciente tolere e o paciente continue perdendo peso. Então, liraglutida. A bupropiona naltrexona, né, que está chegando aí ao mercado. A gente já tem bupropiona como antidepressivo no mercado brasileiro há muito tempo. A bupropiona, a naltrexona é um antagonista opioide. A naltrexona ela potencializa o efeito da bupropiona, né? A bupropiona vai ter um efeito na PONC, no núcleo anorexígeno central também. Ele é um inibidor seletivo de recaptação de noradrenalina e dopa, é um dual também, não tem um efeito serotoninérgico tão importante como tem a sibutramina, então, mas tem um efeito noradrenérgico, então não combinar sibutramina com bupropiona, tá? Porque os dois têm efeitos
noradrenérgicos, então assim você pode acabar tendo problema com esse tipo de associação, tá? Toda vez que a gente falar de associação, sempre lembrar o mecanismo para não estar fazendo bobagem por aí, tá? A associação propiona-naltrexona está sendo aguardada. A vantagem seria você ter uma droga oral, você ter uma droga com um perfil de efeitos adversos um pouquinho mais bem tolerado, que não leva aquele estigma da sibutramina, que atua de uma forma um pouco diferente do que a sibutramina atuava anteriormente. Então, talvez para um paciente que já usou sibutramina no passado, que não quer usar de novo, que não tolera bem, pode ser uma boa opção, tá? Contraindicações, lembrar, bupropiona não pode usar paciente que tem história de epilepsia, ela diminui o limiar de convulsão, então um paciente que tem história de epilepsia não pode usar bupropiona, tá? Não tem grandes efeitos adversos serotoninérgicos, o pessoal fala bastante bem da bupropiona, principalmente na questão de libido, disfunção erétil, que às vezes quando usa outras drogas pode ter, a bupropiona ela mantém libido, até pode aumentar um pouquinho libido, então o pessoal às vezes até usa nessa linha aí também, tá? Então o próprio naltrexona tá para chegar, vamos ver quando chegar, vamos ver qual vai ser o custo também para a gente ter aí ver como é que essa ferramenta vai se encaixar dentro desse arsenal que a gente tem disponível, tá? Então drogas on-label, drogas que a gente pode usar, tá na bula, tá para a gente prescrever, a gente tem orlistat, sibutramina, o naltrexona, bupropiona e a liraglutida, tá?